verdade? Então, tem uma série de possibilidades aí de irredutibilidade ou redutibilidade. A irredutibilidade ela é vedada pelo artigo 7º, inciso 6º, só pode ser realizada ou por convenção coletiva de trabalho ou por acordo coletivo de trabalho, né? E aí nós temos no artigo 7º, inciso 26, exatamente o direito ao reconhecimento dessas convenções coletivas de trabalho do artigo 611 da CLT, onde os sindicatos é que discutem, né, ou dos acordos coletivos de trabalho, que é onde o sindicato e uma empresa discutem, né, isso está no artigo 611, parágrafo 1º da CLT. E a participação dos sindicatos prevista no artigo 8º da Constituição Federal e também no artigo 511 e seguintes da CLT, artigo 511 e seguintes da CLT. E lá no artigo 511, inciso, aliás, no artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, diz que é obrigatória a participação dos sindicatos, né? Os sindicatos, tanto nas convenções quanto nos acordos coletivos de trabalho. Então, vejo que há obrigatoriedade de participação, né? Tanto que existe uma proteção aí, prevista lá nas disposições constitucionais transitórias, os atos de disposições constitucionais transitórias, lá no final da Constituição Federal, previsto no artigo 10º, a linha B, né? Artigo 10º, a linha B, aquilo que prevê o artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, onde diz aliás, o inciso 6º, no artigo 8º, inciso 6º, diz que, acho que é, então diz que a pessoa que participa do sindicato, né, aquele que está lá na gestão do sindicato, que compõe a diretoria do sindicato, ele tem uma estabilidade provisória de até um ano, a estabilidade provisória de até um ano depois que ele deixa o cargo, ele não pode ser colocado para a rua sem uma justa causa, nos termos do artigo 477 da CLT, né, ele tem que ter uma causa para ser despedido, né, para que ocorra aí o distrato, né, nos moldes do que diz o artigo 472 da Lei 10.406 de 2002, para que tenha esse distrato, lógico que é vedado que esse distrato ocorra sem uma justa causa, nos termos do artigo 477 da CLT, mas ele poderá ocorrer o distrato, logicamente, ou com justa causa, né, porque ninguém é obrigado a aguentar também um empregado que não quer trabalhar, desidioso, que beba no serviço, né, que faça confusão, que brigue com os outros, ninguém é obrigado a aguentar. Então, isso está previsto no artigo 482 da CLT. Temos lá no artigo 483 também que ele pode ser demitido por rescisão indireta, né, quando ele entra na justiça e alega que o empregador não cumpriu a cláusula trabalhista, uma das cláusulas trabalhistas prevista no contrato individual de trabalho do artigo 442, e isso esteja trazendo prejuízos a ele, isso é vedado, né? Então, veja que nós temos aí essa questão da rescisão indireta no artigo 483 da CLT, e temos lá no artigo 484-A da CLT a possibilidade desse distrato ser realizado pelo acordo, né? O acordo, então pode fazer um acordo aí entre empregado, e aí nós temos umas nuances de acordo, vai receber metade do aviso prévio, lá do artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, regulado pela Lei 12.605, né? 2.506, né? 2.506. Então, nós temos aí uma série de reviravoltas que podem acontecer, e lá no artigo 10º, a linha B das disposições constitucionais transitórias, nós temos aí a possibilidade, né? A possibilidade de ficar um ano aí sem ser despedido por justa causa, assim como acontece com a mulher, né, empregada, né, ela, do momento que ela sabe que está grávida, que ela comunica, aliás, nem precisa comunicar, tem a súmula 212, não precisa comunicar, então ela fica até o 5º mês do bebê
ela fica aí amparada aí pela essa estabilidade provisória. Isso também está previsto no artigo 10 das disposições constitucionais transitórias, lá na linha A, né? Então, veja que nós temos aí essas possibilidades. Então, para que o dirigente não se sinta constrangido em buscar os direitos dos empregados, ele tem essa facilidade aí, ou essa expectativa de que não podendo ser demitido por justa causa, ou sem justa causa, por justa causa ele pode, né, do artigo 482, mas eu estou falando, a estabilidade é sem justa causa, que é prevista no artigo 477 da CLT, certo? Então, veja que nós temos aí essa questão, a questão da estabilidade, exatamente para que ele possa brigar, participar, já que é obrigatória a participação do sindicato nas convenções coletivas de trabalho e nos acordos coletivos de trabalho, aí a Constituição Federal traz, no artigo 7º, inciso 26, um direito, né, o reconhecimento do que for decidido aí nesse contrato, né, um contrato, na verdade a convenção ou o acordo são contratos, né, tanto que a própria lei traz aí no artigo 492, parágrafo 3º, a possibilidade, né, de verificação da análise daquilo que prescreve o artigo 104 da Lei 10.406 de 2002, que é exatamente se o agente é capaz, o objeto é lícito e a forma é prescrita e não proibida em lei. Certo? Muito bem. Também é importante essa questão da liberdade, né? Liberdade de contratação, ninguém pode ser obrigado a assinar, né? Ninguém pode ser obrigado a se associar a nada, né? Artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal e artigo 8º, inciso 6º da Constituição Federal, trazem exatamente a liberdade que nós temos de nos associarmos, né? Então, veja que tem uma liberdade aí, ninguém é obrigado a se associar a nada, né? Depois nós temos a questão que eu estou tentando lembrar aqui, da DIN 5794, né, que é o caso da contribuição, exatamente, da contribuição social. A contribuição social antes era obrigatória, né, uma das contribuições, mas a mais importante, a que mantém o sindicato, claro que tem aquela mensal, todo mês é descontado para o sindicato, a partir do momento que a pessoa se associa, aí ela tem uma contribuição de manutenção do sindicato, né? Mas a que mais criava confusão era exatamente aquela contribuição sindical prevista lá no artigo 579, parágrafo 1º. O artigo 579, parágrafo 1º, ele traz assim que o trabalhador deve autorizar, olha bem a palavra autorizar, né, que seja descontado dele um dia de trabalho ao ano. Um dia de trabalho. Então, pega lá 365, tira né, um dia e entrega para o sindicato. Essa contribuição era obrigatória. Então, veja que a lei, isso foi discutido, muito discutido, inclusive nessa DIN 5794, a DIN 5794, e temos também a reclamação 3618, né? Reclamação 3618, vê se eu acho que. Mas não estou conseguindo achar, agora não tem jeito. Então, a reclamação 3618, e também na DIN 5734, 5794, deixa eu anotar aqui, que escrevendo eu vejo. 5794. A DIN 5794, então a ação direta da inconstitucionalidade 5794, né, definiu, o STF realmente corroborou, né, homologou o entendimento da Lei 13.467 e tornou a contribuição social uma faculdade para o empregado. Então, veja que o trabalhador, mesmo que ele seja associado, nessa contribuição, porque depois nós veremos outras contribuições. Nós temos 4 tipos de contribuições para os sindicatos, né? Mas essa contribuição, que é aquela de um salário, um dia do ano é entregue aos sindicatos, né? Um dia do ano entregue ao sindicato, essa é facultativa. Então, veja que a nova redação do artigo 479, aliás, 579, artigo 579 da CLT, ela diz que para que seja descontado esse dia
previsto lá no artigo 579, parágrafo 1º, né, tem que haver a autorização expressa do empregado. Então veja que o trabalhador tem que autorizar expressamente, não é de boca, é expressamente o desconto desse, isso para, segundo o entendimento da Lei 13.467, para forçar os sindicatos a fazer alguma coisa pelo servidor. Então, quer dizer, tentando transformar aí os sindicatos numa associação, né? Oferecer lazer, oferecer educação, oferecer todos os direitos aí, né? Que na verdade, fazer do sindicato, isso é impressão minha, uma associação aí de qualquer empresa, né? É um clube, né? Tipo de um clube onde tem piscina, né? Tem música, e tem também atendimento odontológico, atendimento, embora já tenha isso previsto no documento de formação sindical, mas fazer que isso efetivamente aconteça, porque para forçar o sindicato a atrair o empregado, atrair o trabalhador. Patrão também, nós temos sindicato patronal, não é verdade? Então, veja que essa é a ideia de transformar essa contribuição sindical obrigatória em contribuição sindical facultativa, nos termos do que prescreve o artigo 579 da CLT. 579 da CLT. Então, deem uma lida na ADIM 5794, 5.794, a DIN é importante, porque a DIN está na lei 9.868, né, toda a ação direta de inconstitucionalidade, onde se pede a inconstitucionalidade, né, e foi negada. Então veja que, na verdade, o entendimento foi de que está correta a lei 13.467, ao transformar o artigo 579, essa contribuição sindical em facultativa para o empregado, para o trabalhador, né? O que antes era obrigatório, era cogente, era imperativo, passou a ser facultativo. Então, para que seja descontado esse dia do ano, né, de contribuição sindical, tem que haver autorização expressa do empregado. Então, vejam que essa DIN, a DIN é importante, como eu disse, está na Lei 9868, assim como está a ADC também, Ação Declaratória de Constitucionalidade, onde se pede a constitucionalidade de um dispositivo de lei, né? Tem a ação, também temos a ação de inconstitucionalidade de promissão, quando a inconstitucionalidade se dá por omissão de legislativa, né? Então, temos vários casos aí em que deveria ter uma lei, mas não tem, aí entra com a ação. É a mesma coisa do mandado de injunção no sistema difuso, né? Porque a ação de inconstitucionalidade por omissão, também prevista na lei 9868, né? Ela vem do sistema o sistema concentrado de constitucionalidade, o sistema direto de constitucionalidade, onde os legitimados são somente aqueles do artigo 103 da Constituição Federal. E temos de baixo para cima, nós temos também as ações que são as ações do sistema difuso, recurso extraordinário, mandado de junção, habeas corpus, e o mandado de junção, previsto lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, né, o mandado de junção, aliás, 72, né, 73 é a ação popular, nós temos lá que o mandado de injunção, aliás, é 71, né, inciso 71, dê uma olhada lá no artigo 5º para me ajudar, o artigo 5º, inciso 71, nos traz um mandado de injunção. O mandado de injunção é quando eu tenho um direito, e esse direito não me é dado porque não tem uma lei regulamentadora, né? Não existe uma lei regulamentadora. É o caso da greve do serviço público, né? O serviço público não tem uma lei regulamentadora da greve, embora tenhamos lá no artigo 9º o direito à greve. Existe a lei regulamentadora do setor privado, que é a Lei 7.783, mas não existe uma lei regulamentando o serviço público, como manda o artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, né? Por isso nós temos a greve do serviço público, ela é regulada por 3 mandados de injunções, né? Lá da Lei 9868, que são os mandados de injunções 670, 708 e 712, não é verdade? Então veja que não existe uma lei aí, uma lei complementar que regule
a greve no serviço público, mas há os mandados de injunções aí, 670, 708 e 712, né? É exatamente a função do mandado de injunção. Se não tem a lei regulamentadora, então cabe mandado de injunção, certo? Então, diferentemente, está tudo, essa aí, o mandado de injunção é no sistema difuso,